Olá, que Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus continue fortalecendo cada coração, pois a verdadeira noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é fortalecida pelo poder do Espírito de Deus no homem interior. Ela é aquela igreja de Apocalipse 19 que está seguindo a palavra. Ela é aquela que jamais será enganada, de acordo com a profecia. Mombrana diz que a primeira Eva foi enganada em Gênesis, lá no Éden, a segunda foi enganada em Niceia, mas a terceira Eva, a Eva desse tempo do fim, ela não seria enganada de acordo com Mateus 24, 24. Ela é a senhora eleita e ela está seguindo a palavra manifestada de acordo com Apocalipse 19. Apocalipse 19 é a visão de Jesus Cristo, o Verbo, a palavra, montado num cavalo branco. Esse é o poder, é o Espírito Santo, a pureza da palavra, carregando esse ministério do tempo do fim. E, seguindo esse ministério, está a verdadeira igreja. Veja, miríades montados também em cavalos brancos, de acordo com Apocalipse 19. Agora, nós sabemos que os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, esses mistérios, ou esse mistério, seria aberto para a igreja no tempo do fim, a fim de trazer à igreja a fé para o arrebatamento. Nós viemos de justificação pela fé, através de Lutero, o justo da sua fé viverá, e fé no sangue. Logo, santificação, através de Lutero, a santificação pela lavagem da água pela palavra. Depois o batismo com o Espírito Santo, as 3 etapas da graça. E o batismo com o Espírito Santo nos daria a graça para receber a mensagem do tempo do fim. Porque os pentecostais pensaram que porque tinham os dons, eles tinham alcançado tudo. Na verdade, ainda havia a fase da adoção, de acordo com Efésios, de acordo com Gálatas, de acordo com a revelação da palavra. A adoção, a pedra de coroa, Cristo mesmo agora descendo em carne humana, através do seu corpo, que é a igreja. E primeiro, ele viria ao profeta, de acordo com Amós 3,7. E o verbo é a palavra, mas essa palavra, ela é o Logos, ela é a própria pessoa de Deus, vindo agora para manifestar-se em carne humana, como sinal dos dias de Ló, quando Abraão recebeu o próprio Senhor, o anjo que era Elohim, ou o grande El Shaddai, que veio trazer a Abraão. Veja, um dia antes, em Gênesis 17, Abraão foi visitado, ele foi circuncidado, ele teve o seu nome mudado, e no capítulo 18, esse mesmo Deus aparece para Abraão, porque o anjo chamou Abraão, não Abrão, e chamou Sara, não Sarai. Então era o mesmo anjo de Gênesis 17. E quando ele veio a Abraão, ele veio para trazer o poder transformador da palavra falada para mudar os corpos de Sara e Abraão a fim de receberem o filho da promessa. Veja, a igreja de nosso Senhor Jesus está representada em Abraão. Veja, Abraão é a semente real e cada crente verdadeiro está representado ali pela mesma fé que Abraão manifestou. Quando Jesus disse em São João 8, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então esse mistério da segunda vinda de Cristo, como ele viria, de acordo com Apocalipse 10:7, o segredo, esse mistério seria revelado à igreja do tempo do fim para dar a ela a fé para o arrebatamento. É a vontade de Deus que a igreja conheça esse mistério. Estava em Apocalipse capítulo 10, veja, quando o anjo forte desce do céu, ele bradou como leão, e quando ouviu-se a sua voz, veja, soaram 7 trovões, formando uma frase, trazendo a revelação do mistério de sua descida, porque Paulo havia dito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que o mesmo Senhor desceria do céu, com alarido. Então essa descida está em forma de um mistério, através do ministério do Filho do Homem, que é o próprio Jesus Cristo, agora através do seu corpo, que é a igreja. Então, para provar qual é a verdadeira igreja e qual é o verdadeiro profeta, veja, Jesus manifestou-se
através do seu profeta, o anjo de Malaquias 4, para provar que ali estava o membro, veja, a cabeça, veja, porque um profeta é a voz de Deus, e Deus não usa dois profetas ao mesmo tempo. E o profeta, de acordo com o que Moisés ensinou, veja, o profeta recebe de Deus e o profeta fala com o povo. Amós 3,7. Então Deus desceu de acordo com a profecia, de acordo com Malaquias 4. Então esse segredo é a vontade de Deus revelar esse mistério à sua igreja para que ela possa se aprontar e ter a fé para o arrebatamento. Eu convido para ler comigo a Bíblia em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 26, até o capítulo 2 e o versículo 3. Leiamos então. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então ali estava Paulo, o primeiro mensageiro, a primeira estrela, o primeiro dos 7 olhos, o primeiro das 7 pontas, o primeiro mensageiro, veja, um profeta, um que podia captar a palavra, que teve a visitação do mesmo Deus que Moisés teve, o mesmo pilar de fogo, veja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então Paulo está escrevendo isso à igreja de Colossenses, uma igreja gentia, portanto. O mistério, então singular, é o mesmo de Apocalipse, capítulo 8, verso 1, o mesmo de Apocalipse 10, verso 7. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então, os santos são os santificados, é a igreja chamada para fora, tirada de dentro da era de Laodiceia, chamada para fora, veja, porque teve que haver algo de onde nós tivéssemos que sair. Veja, a igreja, os chamados para fora, nós deixamos a era de Laodiceia, deixamos a confusão religiosa, veja, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Veja, não entre os judeus, entre os gentios, aqui no tempo do fim, de acordo com a profecia. É a vontade de Deus que a igreja receba essa luz, porque disse o profeta que mesmo que ele tinha o dom para curar, que ele tinha visões, que ele tinha percorrido o mundo já 7 vezes, ele disse, com o que nós temos, nós não iremos. Ou em outras palavras, não temos suficiente fé para sermos transformados. Então se necessitaria da revelação do mistério dos 7 selos. Veja, esse mistério, Cristo entre os gentios, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então a igreja, sendo aperfeiçoada através de fé no sangue de Jesus Cristo, ela está sem mancha, sem mácula. Veja, ela já está redimida pelo sangue de Jesus Cristo. Veja, se as cinzas de uma novilha, misturada com uma água pura, de uma água viva, aspergida sobre o pecador, purificava sua carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, hoje, aplicado em nossas vidas pelo Espírito Santo. Veja, e para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Veja, hoje Laodiceia nega a eficácia do Espírito Santo morando em carne humana. Ela chama de adivinho, ela chama de tantas coisas. Veja, Laodiceia negou a manifestação, o poder do Espírito Santo operado através do ministério de Malaquias 4. O mesmo Deus operando os mesmos sinais, e eles negaram esse poder, chamaram de falso profeta. Agora veja, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Então Paulo estava profetizando para a última igreja. E por quantos não viram o meu rosto em carne? Nós não vimos o rosto de Paulo. Temos as suas cartas, temos as referências da mensagem que ele pregou, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Então prega o profeta a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa mensagem é a revelação do 7º selo. Essa mensagem é a revelação do mistério
de Apocalipse 10:7, do mistério que eu acabei de ler em Colossenses capítulo 1. Esse mistério que estava escondido por toda a Bíblia. Cristo, o mistério de Deus, porém agora revelado. Então prega o profeta que tudo que Deus foi, derramou em Cristo, primeira parte. Segunda parte, tudo que Deus foi, ou tudo que Cristo foi, derramou na igreja. E terceira parte agora, Adão e Eva, juntos, restaurados, no casamento do Cordeiro, voltando ao Éden original. Essa é a mensagem do Mombrana. Então, nessa mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado, no parágrafo 388, nós temos a seguinte declaração do profeta. Note, o homem ungido, o próprio Cristo aqui, ó Deus, é declarado. Veja, olhe, porém agora, veja, ele tem as preeminências. Preeminência significa o primeiro lugar. Deus completamente manifestado em Jesus Cristo. O grande segredo de Deus, de sua revelação. Então era Deus em Cristo. O Pai que mora em mim, disse Jesus, é quem faz as obras. O Filho nada pode fazer de si mesmo, a não ser aquilo que vê o Pai fazer. Então ali estava. O Deus que enviou Jesus estava dentro de Jesus. Veja, 389. Esta grande luz de revelação sempre tem cegado a sabedoria deste mundo. Veja, nos dias de Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, eles os tinham cegado. Eles disseram, ora, tu te fazes a ti mesmo Deus, tu te fazes igual a Deus. Ele não só era igual a Deus, ele era o próprio Deus. Veja, eles não entendem isso. E por falar nisso, veja, a mesma coisa. Agora, parágrafo 393 a seguir. O grande segredo de Deus sempre tem cegado a sabedoria do mundo. Eles não conseguem compreender isto. Eles simplesmente não entendem isso. Satanás não entende isso. Nenhum do resto deles entende isso. Mas somente aqueles que são predestinados para entender. Como Deus e Cristo são um. Eles o farão três a cada momento. Está vendo? Eles certamente o farão. Note, então essa foi a primeira coisa. Tudo que Deus foi, derramou em Cristo. A segunda coisa agora, o Cristo manifestado em você, a esperança da glória. Esse grande Deus manifestado em Cristo, agora Cristo manifestado em você. Olhe, o que uma vez foi o grande segredo de Deus, o grande segredo misterioso em sua mente, é o que eu li em Colossenses 1, está agora colocado nos corações dos crentes, ou seja, o corpo de Cristo. O que uma vez foi o grande segredo de Deus em sua mente, antes da fundação do mundo, agora se manifestou. Pense nisso. E eu estou seguro de que nós não entendemos. Bem, eu não consigo ver isso da maneira como eu deveria. Estou seguro de que vocês não veem. Porém, o grande mistério de Deus, o que o eterno Deus tinha como um mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo, logo transmitido para a sua igreja. O que uma vez estava na mente de Deus, está agora no corpo de Cristo, Jesus, namorando a igreja, sua noiva, e sussurrando segredos para ela. Você sabe como você diz coisas à sua esposa, você sabe a mocinha com quem você vai se casar. Você a ama tanto que você simplesmente conta-lhe os segredos e a traz para perto de si e ama você e tudo. Você sabe como é. Isto é o que Deus, Cristo, está fazendo para a igreja. Está vendo? Ele a está deixando conhecer os segredos, justamente os segredos. Então, isto fica claro, que o mistério que Deus tinha em sua mente. Veja, Deus quis revelar isso aos seus eleitos. Primeiro, Deus em Cristo, isso foi um segredo. Agora, Cristo na igreja, este é o segredo dos nossos dias, que através da mensagem do sétimo anjo, através da própria vida do irmão Brana, porque o homem e sua mensagem são a mesma coisa, esse mistério seria dado a conhecer. E esse mistério é o pão da vida, esse mistério é a água da vida, esse mistério é a árvore da vida. Deus te abençoe. Se gostou da mensagem, compartilhe ela. Se não for inscrito, aperte o sino e que Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.